Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC Buckley versus Usman. Começando com a primeira luta, categoria peso mosca, feminino, tivemos Jamie Lynn Worth enfrentando a Vanessa Demopoulos, quem venceu foi a favorita Jamie Lynn por decisão, tá? Uma decisão unânime, uma luta onde a Vanessa não conseguiu performar praticamente, ela só conectou 36 golpes e tomou 101, né? A Jamie Lynn Worth realmente foi a dona da luta, conectou muito mais golpes no primeiro, muito mais ali também no segundo, o triplo no terceiro, então realmente foi bem melhor. De 3 quedas que tentou, derrubou 2 vezes, enfim, uma diferença bem grande entre as duas, então realmente a Vanessa não conseguiu desempenhar tão bem ali, né? Depois a gente vai para a segunda luta, meio médio, Phil Hall venceu Eng Lusa por nocaute no terceiro round com 4 minutos e 3, luta legal, movimentada, knockdown para um lado, knockdown para o outro, golpe conectado, tivemos queda também, o Phil Hall conseguiu aí surpreender, né? Se eu não me engano ele era azarão, se eu não tô com a memória ruim aqui, e conseguiu uma belíssima vitória ali de virada, né? Porque o Eng Lusa venceu bem o primeiro round, venceu ali também o segundo, e aí no terceiro azedou, né? O Phil Hall conseguiu aí virar belíssima vitória. Até aí 2 lutas legaisinhas, tá? Depois foi ficando complicado. Na próxima luta, categoria peso galo, tivemos o Rick Simon enfrentando o Cameron Smooferman. Quem venceu foi o bastante favorito Rick Simon, ele venceu na decisão unânime. Aqui uma luta bem morna, tá? Ele controlou por mais de 9 minutos e tal. E é o que eu sempre falo, não é que a luta é morna porque o cara vai pro grappling só, ou enfim, é quando o cara ele gruda muito, mas não conecta tanto golpe, né? Se a gente for ver, ó, eu vou dar um exemplo numérico, tá? No primeiro round, ele controlou por 4 minutos e 27 e ele conectou 7 golpes. Então, assim, ele ficou quase que todo o tempo do round no controle, só que ele só conseguiu bater 7 vezes, tá? Aí no segundo round, ele conectou por 3 minutos e só conectou 16, e ainda tomou 11, tá? E no terceiro round, ele controlou por 1 minuto e 50 e conectou só 11 golpes. Na verdade, ele conectou menos golpes que o adversário até no terceiro round. Então, muito controle, ok, venceu bem, é o que importa, tal, blá blá blá. Mas para quem assiste, é chato. Né? É realmente um estilo de luta que é seguro pra ele, ok? Mas é chatinho, tá? E não foi só essa, né? Esse é o problema. Tivemos muitas lutas mornas, ou cara de morno, tá? Mas enfim, vamos luta a luta. Peso mosca. José Ochoa venceu o Cody Durden por nocaute no segundo round. Aqui foi legal, tá? Uma luta boa, né? A gente teve o Ochoa sendo muito contundente, muito volume de golpe, muita velocidade, tá? O primeiro round ele já conectou mais do que o dobro dos golpes e no segundo ele já chegou e acabou ali com a luta, tá? Então eu gostei muito, né? Gostei da potência dos golpes, da velocidade, da noção de distância, da agressividade, tá? O Cody Durden não é um cara fácil de lutar, mas ainda assim o José Ochoa venceu muito bem, tá? De parabéns, fiquei impressionado, tá? Um dos caras que mais me impressionou nesse card, tá? Um dos. Próxima luta, peso galo, tivemos o Malcolm Wellmaker vencendo o Chris Moutinho, esse era o maior favorito, né, do card, e venceu realmente muito bem, com 2 minutos e 37. O Moutinho, eu falei aqui, né, que era um cara guerreiro, sangue no olho, aguenta pancada, e realmente no começo ele até sustentou um pouco e foi guerreiro, né? Continuou indo pra cima, mesmo com o perigo e tal, é a característica dele, mas realmente o Wellmaker é um moleque novo aí que chegou mostrando que a mão dele é extremamente pesada. Quando ele conectou ali, mesmo o Moutinho sendo um cara que é brabo, não deu, tá? Então, Malcolm Wellmaker mais uma vez espantou, tá? Então, ele aqui faz parte também, junto aí com o José Ochoa, dos caras que realmente surpreenderam, tá? Por mais que falhe, mas como surpreendeu? Ele já era muito favorito e já nocauteou na outra. Mas, de novo, o Moutinho é um cara complicado e o Moutinho tomou ali e foi de uma vez só, tá? Então, me impressionou, né? Até porque tem muito cara que nocauteia bem e depois na outra não faz nada, né? Então, ele mostrando essa constância também chama atenção. Na próxima luta, no meio médio, tivemos o Michael Chiesa contra o Kurt McGee e quem venceu foi o favorito, Michael Chiesa, luta bem morna também, tá? A gente teve o Chiesa, assim, os dois são bons na luta agarrada e acabaram trocando por muito tempo. Então, uma luta onde o Chiesa só troca e ele ainda é melhor que o adversário na trocação, já dá pra ver o nível da luta, né? Então, assim, luta bem complicada aí, tá? Não tem nem muito o que falar, sinceramente. Bem morna e 2 caras que bem meia boca. Na próxima luta, aí chegamos na polêmica da noite, né? Meio pesado, Paul Craig enfrentou o brasileiro Rodolfo Bellato. O Bellato era bem favorito, estava vencendo ali o round e no último segundo do primeiro round a gente teve um golpe ilegal do Paul Craig, né? O Rodolfo estava em pé,
o Paul Craig no chão e o Rodolfo tava no Golden Pound, depois ele fica em pé e aí ele acaba uma hora colocando um joelho no chão, fica com o outro pé apoiado, né? Mas enfim, ele tá de 3 apoios, porque 2 pés no chão mais o joelho, ou seja, é considerado, segundo as regras, grounded, né? Ou seja, um cara que tá no chão. E aí o Paul Craig desfere uma pedalada que pega no Rodolfo. O Rodolfo cai, enquanto ele tá caindo, ele olha pro juiz e faz um sinal assim com a mão, né? Do tipo, pô, é um golpe legal. Mas aí ele bate no chão, né? Bate a cabeça ali e tal. E aparentemente, apesar de estar piscando e tudo, aparentemente ele apaga, né? Por mais que ele esteja piscando, parece que ele ficou inconsciente ali, tá? E aí o Paul Craig, ele vai pro árbitro, olha pro árbitro, faz o sinal do joelho no chão e gesticula fazendo assim, né? Tipo, ah, eu acertei, mas ele tava assim, ó. Só que não faz sentido, porque não pode, né? Então, o Paul Craig fazendo aquele gesto, pra mim, ele prova que o golpe foi intencional, porque ele olha pro árbitro e fala: "Não, mas o que que foi? Ele tava assim e tal", né? Então, aquele gesto, o que ele fez, pra mim é a prova cabal de que ele deu o golpe de propósito, né? E ele tá errado. Só que a decisão foi virar uma luta ali sem resultado. Pra mim não faz o menor sentido, tá? Pra mim, como eu falei, foi nitidamente intencional, até por conta desse gesto do Paul Craig. Então o brasileiro deveria ter vencido por desqualificação. É um resultado de bosta igual, mas é o correto. É o justo, né? Já que o Paul Craig, sim, jogou o golpe de maneira legal. E aí tem toda a polêmica da galera aí, que eu vi muitos comentários na internet, dizendo que o Rodolfo fingiu, porque, continuando a cena ali, né? Descrevendo a cena, quando ele cai estirado, a câmera dá uma andadinha e fica só as pernas ali do Rodolfo, e dá pra ver que ele dá um tremelique, né? Meio que acorda e ele se arrasta até a grade, fica sentado ali e fica meio que olhando pro nada. Aí o árbitro vai falar com ele fica meio que quase que querendo tentar lutar ali com o árbitro, então você vê que tá doidão, né? Tá bem grog, e ele demora um pouco até se situar, entender o que tá acontecendo, aí chega mais um monte de gente, aí ele começa a olhar, você vê que ele tá perdidaço, tá? E aí muita gente tá dizendo que ele é um ator, porque enquanto ele tomou o chute, tava caindo, ele gesticulou pro árbitro, olhou pro árbitro, tava consciente, e do nada depois teria começado a dar uma de louco e, ai, o que tá acontecendo? Ai, meu Deus, não sei o que lá. Eu não acho que ele meteu o louco ali. Eu acho que, de fato, quando ele toma o chute, ele pode até ter tido esse lapso, esses segundos ali de consciência, mas depois quando ele cai, não sei se ele bate a cabeça, alguma coisa, mas eu acho que ele ficou meio grog mesmo. Tanto é que ele dá aquele tremelique. Eu não acho que ele interpretar aquele tremelique que ele dá, depois interpretar aquela luta ali com o árbitro e aquela cara dele de olhar pro lado, eu acho que realmente ele tava grog, né? E tem uma luta que eu vi a galera usando de exemplo, quando o Edson Barbosa aplica aquele soco no, acho que Shane Burgos, e o Shane Burgos tem um nocaute meio com delay, né? Ele toma o golpe, continua ali, ó, na pose dele e tal, e do nada ele começa a dar uma bugada, começa a andar pra trás e cai, né? Então, às vezes pode ter sido algo parecido. Enfim, independente se o Bellato interpretou ali ou não, se ele fingiu ou não, e ele tava ganhando a luta, né? Mas enfim, se ele fingiu ou não, não muda nada, tá? Isso não muda nada. É só questão de querer chutar se ele interpretou ou não, mas de fato não muda nada. O que deveria ter sido feito, independente da atuação ou não do Bellato, era a luta ter sido desclassificação a favor do Bellato. O Bellato deveria ter vencido a luta por desclassificação, mas como eu disse, não muda merda nenhuma, porque você ganhar por desclassificação é uma bosta, né? E na transmissão gringa, porque eu tive que ficar revezando, porque pelo menos pra mim travou na transmissão brasileira, aliás, comenta aqui embaixo se pra vocês travou, né? Mas pra mim travou mais de uma vez e a internet estava normal. Mas enfim, aí eu fui pra transmissão gringa, mais ou menos dessa luta, e falaram que essa luta tava um pouco amaldiçoada, né? Porque era pra ter acontecido já, aí teve a história da herpes e agora no fim foi no contest, né? Então, realmente é uma situação complicada. Outra coisa que eu percebi também durante a transmissão, já que eu tô falando disso, teve umas 2 ou 3 lutas, golpes ali nítidos que a galera não viu, né? Eu achei meio estranho, tipo, golpe que falaram que foi no queixo, mas não foi, foi no corpo. Aí depois falaram outro golpe que teria sido na cara, mas na verdade foi a cabeçada. Enfim, sei lá, eu acho que na transmissão a TV deve estar longe deles ou alguma coisa do tipo, porque eles não viram umas 2, 3 coisas ali que foram bem nítidas, né? Achei estranho. Mas enfim, não é uma crítica, é só uma observação, né? Porque o pessoal é meio sensível, né? Eu falo um negócio desse, ah lá, tá criticando, e aí começa a encheção de saco. É só uma observação, tá? E também se achar que foi crítica, foda-se também. Na próxima luta, eu tô sem voz e tá difícil gravar esse vídeo, eu já mereço o like, né? Porque vocês viram que eu tô praticamente ficando sem voz, tô doente. Então, mereço o like, a sua inscrição. E é isso, vamos para a próxima, meio pesado de novo. Alonso Menifield enfrentou
Omar Sy e o Alonso Menifield venceu na decisão unânime. O pessoal da transmissão estranhou a pontuação. Eu, sinceramente, não vi nada de estranho, tá? Para mim, o Menifield ganhou o primeiro e o terceiro round, se eu também não tô mal de memória. E pelo que até olhei no MMA Decisions, eu tinha até aberto aqui, mas no MMA Decisions também, a maioria enxergou a vitória do Menifield. E também os fãs que votam lá também enxergaram a vitória do Menifield. Então, não entendi muito o que o pessoal estranhou, né? Mas, enfim, uma luta ok também, tá? Os dois ficaram bem travados. O Omar Sy era muito favorito e acabou sendo derrotado. Ele teve ali um pouco de controle e tudo, até conectou mais golpe um round ou outro. Mas, cara, uma luta muito morna, né? Mais uma das lutas desse card que foi muito morna. Pra vocês terem ideia, no segundo round foram 2 golpes conectados do Menifield e só 5 do Omar Sy. E aí você pode falar, mas é porque o Omar Sy controlou por mais de 4 minutos. Sim. Aí beleza, você pode tirar os golpes do Menifield, porque ele tá sendo controlado. Mas e os golpes do Omar Sy entram onde? Ele não bate, ele só controla? Então, essa foi mais uma das lutas que a galera lá vaiou, tá? Então, às vezes a gente fala, pô, o UFC no Apex é uma merda, né? Eu mesmo falei, esse UFC que não vai ser no Apex, como tem torcida, vai ser mais legal. Mas, pô, a torcida vai sair rouca que nem eu, porque vaiaram, sei lá, metade das lutas, pelo menos, justamente por serem muito mornas e tal. E nem é questão de grappling, porque a gente teve grappling na luta da Namayunas e a galera gostou, tá? Então, o problema não é o grappling. Não adianta o argumento que eu mesmo já falei em algumas situações, né, do tipo, não quer ver grappling, vai assistir outra coisa. Mas não, porque a galera gostou de grappling em outros momentos, tá? O problema é esse tipo de coisa que eu falei aqui. Você olha a estatística, o cara controlou por 5 minutos e não fez nada. Então, realmente é chato, a galera não quer ver. Tanto é que um monte de luta nem entrevista teve, tá? Porque ficou um clima realmente muito ruim, né, de luta chata. Então, é isso, tá? Então, Alonso Menifield e o Omar Sy foi mais ou menos isso aí, uma luta bem morna. Depois a gente vai pro peso médio, Mansur Abdulmalik que enfrentou o Cody Brundage, mais uma luta ali morna, tá? Se a gente vai olhar, quantidade de golpes, poucos golpes no total conectados, tá? Tipo, 11-4 no primeiro round, 10-10 no segundo, 11-9 no terceiro. E aqui não foi nem por conta de controle, porque nem controle teve. Foi simplesmente falta de atividade mesmo, falta de vontade, nem tentativa de queda também não teve. Tipo assim, beleza, o Cody Brundage, lutou bem, né, foi mais guerreiro. É que assim, a expectativa do Cody Brundage era tão baixa que a galera se impressionou com a performance dele. E ok, realmente até impressionou a mim, porque eu também não acho ele grande coisa. Então, realmente foi mais guerreirinho ali e tal, durou. Mas, cara, e aquilo também, vale o lembrete, né? Foi pra decisão depois de uma cabeçada, tá? Porque foi a cabeçada que não viram na hora na transmissão, né? Porque o Cody Brundage estava na grade, aí sim, né? O terceiro round teve esse lapso, né? De luta legal, que a galera gostou, porque eles decidiram lutar um pouco, teve uma trocação franca, aí sim, né? Se aquela fosse a proposta, lógico que não da luta inteira, porque ninguém tem gás pra fazer aquilo, mas mostrar essa vontade que eles mostraram por mais tempo, a galera ia gostar mais, né? Enfim, teve esse lapso, e ali, enquanto tava na grade, o Cody Brundage, na aproximação do Mansur, tomou a cabeçada, e ele sentiu muito a cabeçada, porque, toda cabeçada que você vê geralmente em luta, sempre o cara fica grogue, né? É muito pior que você tomar um soco, né? É muito pior. A cabeçada ali é realmente um negócio que ou vai te nocautear, ou você vai ficar muito grog. E aí o Cody Brundage sentiu, já se encolheu e ficou entregue, tá? E aí o Mansur bateu e acabou, entre aspas, parecendo um nocaute técnico. E eu achei engraçado, porque o Mansur Abdulmalik simplesmente comemorou, fez várias caras e bocas pra câmera e tal, e não se tocou que deu a cabeçada, e nem se tocou que tava demorando demais, né? Não achou nada estranho, enfim, ficou lá comemorando e depois anunciaram, ele nem prestou atenção no anúncio, e só no final que ele olhou assim e falou, mas decisão, tipo, o cara tava perdidaço, né? Acho que a cabeçada também afetou ele ali, porque o bicho tava sem noção nenhuma do que tava acontecendo. Então, é isso, uma luta extremamente morna, que teve um lapso de coisa legal, e aí teve a cabeçada, enfim. Então, é um card que, além de um monte de luta morna, cabeçada, golpe baixo, dedo no olho, enfim, um monte de coisa chata, né? Depois a gente vai pro peso galo, Raoni Barcelos enfrentou o ex-campeão, né, faz tempo aí, Cody Garbrandt, e como eu esperava e falei no vídeo pré-evento, né, eu achava que o Raoni ia vencer. Talvez a minha surpresa seja o trabalho que ele teve, tá? Eu achava que ele ia vencer até com mais facilidade, e não por demérito dele, tá? Falando de verdade aqui, de coração, não acho que é por demérito do Raoni. Eu acho que é mais mérito do Cody. Cody me impressionou com a velocidade das mãos, tá? Realmente estava bem, defesa de queda estava boa também, ele continua com o seu punch, então eu acho que a luta foi um pouco mais, eu achava que o Raoni ia ganhar e ganhou, mas eu acho que ela foi mais difícil porque o Cody que me surpreendeu positivamente,
tá? Eu achei que ele não ia performar tão bem assim. Então, gostei, tá? Essa luta eu gostei. Também não teve tanto golpe conectado, né? Também foi meio morna. Cara, é engraçado, se você olha os números desse card, tipo assim, só tem luta com pouco golpe conectado, né? Tipo, foi muita luta truncada, muita luta enrolada, e por isso que a galera vaiou. Aliás, a galera vaiou muito também essa luta, né? Foi vaia quase que o card todo, né? Depois, peso médio, Edman Shahbazyan contra André Petroski, e o Shahbazyan venceu na decisão unânime. Aqui eu não entendi bulhufas do que o Petroski quis fazer, não entendi qual que é o jogo dele, né, porque, cara, o Shahbazyan é bom na trocação, o Petroski geralmente é bom na luta mais agarrada, e ele praticamente não quis agarrar, ele quis ficar lutando na praia do Shahbazyan, e lutando num ritmo que o Shahbazyan aguenta lutar 3 rounds. O Shahbazyan geralmente perde luta porque ele cansa. E aí o Petroski fez o quê? Além dele não lutar na praia dele, ele ainda lutou num ritmo lento que faz com que o ponto fraco do Shahbazyan não existisse na luta. Então ele simplesmente pegou a vitória e deu de bandeja. Ó, Shahbazyan, ganha aí. Né? Então o cara... Assim, não tem nem muito o que comentar, né? Porque se for comentar, eu vou chamar ele de burro. Então é o que eu acabei de fazer aqui. É bem burro, né? Então é isso. Uma luta que foi sem graça, porque o Shahbazyan também quis ficar no ritmo morno, porque ele também deve saber que ele cansa, né? E é isso, tá? Mais uma das 500 lutas mornas que a galera também vaiou, tá? Então, luta bem meia boca. Aí, quase teve um nocaute ali do Shahbazyan, mas enfim, ainda assim, luta morna, chata. Aí a gente chega nas duas lutas que, na minha opinião, foram as duas melhores em questão de qualidade, mesmo entretenimento ali, a da Rose, pelo menos com a Miranda Maverick, pra mim foi a melhor da noite, tá? Então a gente teve as meninas que muita gente acaba criticando às vezes, mas pra mim foi a luta mais legal. No peso mosca, na Mayunas, favorita venceu a Miranda Maverick, também era meu palpite, claro, não era um palpite difícil, sinceramente, mas a luta acabou sendo estranha, né? Vamos dizer assim, porque a Namajunas teoricamente era a melhor trocadora, a Miranda Maverick é a melhor grappler, e a gente veria um confronto de estilos, onde, na minha opinião, a Namajunas com footwork e tal, o jeito que ela sempre faz, botando bastante volume e tal, não sei o que, ia vencer na decisão. Mas no final das contas, a Miranda Maverick surpreendeu na trocação. A Namajunas, que é boa de grappling, mas contra a Miranda Maverick não parecia que ia ser o jogo dela. Ela surpreendeu na luta agarrada, no final das contas quem controlou por 6 minutos e meio durante a luta toda foi a Namajunas. Quem derrubou mais foi a Namajunas, porque a Maverick nem derrubou, tentou, mas nem derrubou. E na questão ali da trocação, quem conectou mais, por exemplo, no primeiro round foi a Miranda Maverick. Então foi tudo ao contrário, mas o resultado no final das contas foi o mesmo. Então gostei da luta, boas trocações, boas transições no chão, as duas mostraram vontade, qualidade, então em meio a um monte de luta morna, pra mim essa foi talvez realmente a melhor da noite, tá? Também, assim, né, dizendo que foi a melhor da noite, não é também que foi uma luta sensacional, né, é que a concorrência também estava bem fraca. E na luta principal, meio médio, Kamaru Usman venceu Joaquim Buckley na decisão unânime. Aqui eu falei, né, eu achava o Buckley favorito, como as bolsas, o único disclaimer que eu fiz no meu vídeo pré-evento foi que eu achava que deveria ser a cotação um pouco com menos diferença, né, que o Kamaru não deveria ser tão azarão quanto ele estava, eu achava que o máximo seria o 60-40, e até por conta disso, fiz minha fezinha no Kamaru Usman por decisão, tá? Eu botei o método, pagava acho que 6 e pouco, ou R$6, e fiz uma grana legalzinha ali, tá? Então, e por que eu fiz isso, né? Muita gente vai perguntar, pô, mas você falou que o Buckley ia ganhar, e eu fui apostando no Kamaru? Por conta da diferença da cotação, ainda mais quando você coloca método, né? Eu gosto de fazer isso, muitas vezes dá errado, lógico, a maioria das vezes, mas às vezes funciona e acaba compensando. Então, fiquei afoito, porque no quinto round o Kamaru mostrou um certo desgaste, começou a tomar alguns golpes e viu aquele flashback da luta contra o Leon Edwards, né? Caso você é novo no canal e não saiba, foi a luta onde eu mais perdi dinheiro da minha vida, né? Foi Kamaru Usman contra Leon Edwards, quando ele foi nocauteado. Eu tinha apostado R$5.000 no Kamaru Usman, não aposto muito dinheiro geralmente, mas nesse dia eu achei que era inteligente e fiz essa merda. Postei nele, ele ganhou a luta inteira, tomou aquele chute e perdeu, né? Então eu fiquei meio traumatizado e dessa vez eu fui lá e botei bem menos dinheiro, mas peguei essa cotação boa e no fim deu certo, tá? Então, dessa vez, não cheguei a recuperar exatamente os 5 mil aí, daquela época, que faz muitos anos, mas foi um resultado legal. E falando da performance dele, né, porque muita gente gosta que eu falo mais da luta do que da aposta, mas aqui eu não me seguro. O Kamaru Usman performou. Eu achava que ele ia lutar bem, como eu falei, mas ele me surpreendeu, né? Eu não esperava que por 20 minutos da luta ele seria tão dominante, tá? Ele conseguiu ali atropelar o cara que tava numa boa fase, o cara que é muito mais novo, ele conseguiu por 4 rounds dominar completamente. Na verdade, não é dominar completamente, ele surrou o Buckley, tá? O primeiro round foi uma surra, o segundo round foi uma surra, aí
ele foi diminuindo um pouco essa diferença, né? O controle, quantidade de golpes e tudo foi diminuindo no terceiro, no quarto e no quinto. Mas para a idade que ele tem é super natural. No quinto round ele cansou bem ali e o Buckley precisava, né, fazer alguma coisa, então o Buckley foi mais agressivo e ali ele conseguiu vencer o round, mas não foi suficiente. E o que eu achei, tá? O Kamaru Usman surpreendeu realmente muito bem, mas ele provou, tá? Que é difícil ele fazer esse jogo por 25 minutos, afinal de contas, mesmo sendo novo já é difícil, então é difícil manter esse ritmo. E desde o começo, nas trocações ali e tal, dá pra ver que ele ainda tá recebendo muitos golpes ali, tá um pouco lento no reflexo, o Buckley também é rápido, então também tem essa diferença. Então assim, pra mim, a minha sensação, tá? Não tô dizendo que eu tô certo, é o que eu interpretei. Eu acho que o Kamaru Usman, no grappling, nas entradas de queda e tudo, parece que ele tá voando igual ele tava anos atrás, no auge dele. Ele é muito rápido ainda, tá? Então ele é muito rápido para entrar nas quedas, muito forte ali na hora de trocar pressão, de colocar para baixo, tudo isso, né? Continua num nível muito alto. Só que parece que a velocidade que ele manteve ou trouxe de volta do grappling, ele não tem para trocação. Tá? Então, ele acerta um golpe ou outro e tal, mas o reflexo dele ali é que ele tem uma guarda boa ali e tal, mas o reflexo de tirar a cabeça, ou às vezes contra-golpear, ou jogar de encontro, parece que realmente ele tá perdendo, né? Mas é natural. Quando os caras ficam mais velhos, geralmente o gap que você tem, né? A diferença que você tem na trocação por conta da idade, geralmente é bem maior do que no grappling, tá? Então, ok, nas entradas de queda você também pode perder esse timing, mas aí o Kamaru tá voando, tá? Então, ele, na minha opinião, gerou essa estranheza, tá? Na parte mais defensiva da trocação. Porém, isso é um pelinho, né, que eu tô encontrando no meio dessa performance excepcional e surpreendente do Kamaru. Então, gostei muito da performance dele. Muita gente pode perguntar, né, será que ele tem chance de recuperar o cinturão e tal? Eu acho difícil, né, nada é impossível, assim como não era impossível ele vencer, mas eu acho bem difícil, tá? Se fosse colocar a probabilidade, eu acho que é mais provável que não, que ele não volte a ser campeão. Acho que o Jack Della Maddalena, por exemplo, poderia conseguir achar o golpe, ele acabou nocauteando. Tudo bem, o Buckley também poderia, não conseguiu. Mas, enfim, o problema é que os caras não lutam toda hora. O Kamaru já tem 38. E eu acho que a tendência, infelizmente, é que ele continue, né, ficando mais lento e tal. Então, me surpreendeu. Eu espero que ele continue nesse nível. Eu gosto dele, porra, realmente foi sensacional. Mas não adianta ficar com falsas esperanças, né? A tendência dele é que ele realmente caia de qualidade. Então, mostrou algo que poucos esperavam, mas chegar a ponto de falar, pô, ele vai voltar a ser campeão, pô, vai voltar a defender, esse é o Kamaru antigo e blá blá blá. Não, eu acho que ele tem chances de entregar a luta difícil pra todos na frente dele, até pra campeão. Pode até vencer, não tô dizendo que é impossível, mas é difícil, né? Não é tão provável assim. Então o Buckley era um cara duro, era favorito e tudo isso, mas o Buckley ainda assim estava fora do top 5 e não tem o mesmo nível dos caras que estão lá dentro, né? Então eu acho que o Kamaru pode sim performar bem e tal e vencer, mas é difícil, né? Eu acho bem difícil conseguir voltar a ser campeão e dominante como ele foi, mas ainda assim merece muitos aplausos, realmente foi impressionante. No geral, tá? O card teve muitas decisões, mas o problema nem é ser decisão. Se a luta é boa, não tem problema ser decisão. O problema é que muita luta realmente é amarrada. E eu acabei de ver aqui, saiu bônus de luta da noite, foi pro Kamaru Usman e pro Buckley. Eu não sei, tá? Eu acho que eu discordo. Apesar da luta ter sido muito boa realmente, foram 3 rounds de controle só, né? Então, talvez um bônus de performance pro Kamaru, ao invés de luta da noite, eu acho que seria mais justo. Eu acho que a Namayunas e a Miranda mereceria mais o bônus de luta da noite, tá? Eu acho, né? Enfim. E bônus de performance, só 2, pelo menos que apareceu aqui, para o Elmaker, merecido, e para o Ochoa, merecido também. Tá, então meu único disclaimer acho que seria isso aí, né? A questão da luta da noite. Enfim, só isso de bônus, deu pra ver como o card foi morno. No geral, cara, antes de começar a luta da Namayunas, eu tava esperando dar uma nota. Eu tava pensando na nota já. Eu tava pensando em dar uma nota 2 ou 3, tá? Seria uma das notas mais baixas que eu já dei. Se não for a mais baixa, porque eu não lembro de todas as notas. Mas a luta da Namayunas me deu um fio de esperança, né? Me animou um pouco. E a luta do Kamaru foi muito boa também, tá? Pra mim não foi melhor que a outra, mas ainda assim foi boa. E, né, deu um up. Então eu acho que dá pra promover de nota 3 para 5. Tá? Então é isso. A melhorada que deu é essa. Eu não consigo, tá? De coração, dar mais do que nota 5 pra esse card. É um 5 assim, chorando, tá? Chorando, porque muita luta morna, a galera vaiou bastante. Eu tava falando do Apex, né, no começo do vídeo. Cara, tem muito card no Apex que foi melhor que esse.
tá? Pra vocês terem ideia, mesmo sem torcida. Então, é um card que é 5, agradecendo a Namayunas, a Miranda Maverick, ao Kamaru e ao Buckley, porque sem essas duas lutas aí, seria nota 2 ou 3. Então é isso. Comenta aqui embaixo se vocês acham que eu tô pegando pesado demais, se eu sou ranzinza, se eu tô velho, se é porque eu tô doente, ou se vocês concordam com a minha nota, beleza? Então é isso. Comenta aí o que você achou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!